Agora eu convido você a participar desse bate-papo que está gerando polêmica no Brasil inteiro, a conhecida como Cura Gay. Ontem a gente imaginou, né, que o projeto ia ser arquivado, não ia nem chegar a ser votado, mas o deputado reapresentou esse projeto. Confira nesse VT. A Câmara dos Deputados aprovou o requerimento do deputado federal e pastor evangélico João Campos para retirar da pauta a proposta que ficou conhecida como Cura Gay, de autoria do próprio parlamentar. Com isso, o projeto foi arquivado e só poderá voltar a ser votado no ano que vem. O político apresentou o requerimento após o PSDB se colocar contra a medida depois da onda de protestos que se espalhou pelo país, algumas delas contra a cura gay. O polêmico projeto queria alterar resoluções do Conselho Federal de Psicologia que proíbem que profissionais participem de terapias para alterar a identidade sexual do paciente ou que tratem a homossexualidade como uma doença. E já estamos aqui no estúdio com a Janaína Leslão, que é psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia daqui de São Paulo. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Bom, vamos primeiro, antes de mais nada, situar as pessoas sobre como é e sobre o que dispõe esse parecer do Conselho Federal de Psicologia, né? E esses dois artigos tão polêmicos aí que estão querendo mexer. Esse parecer é de 1999, é isso? Não, a resolução é de 99. Tá. O parecer a respeito dessa possibilidade de anular alguns artigos dessa resolução, né? Esse parecer é de agora, conforme foram tramitando, né? Está tramitando esse projeto, está, né? A gente nunca sabe direito, né? Então, o Conselho Federal de Psicologia fez um parecer bastante substancioso, falando tanto das questões legais quanto das questões psíquicas mesmo, né? Dos tratados internacionais de como encarar a homossexualidade na nossa sociedade. Certo. Para que as pessoas em casa não tenham dúvida, esse parágrafo único aqui, que está sendo questionado pelo grupo de deputados. Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. Segundo o que eles argumentam, foi justamente o Conselho Federal de Psicologia que tratou do assunto como uma cura, colocando esse termo neste parágrafo. Por isso que eles estão querendo eliminar. Qual que é a posição dos psicólogos em cima disso? Na verdade, não, né? O Conselho respondeu uma demanda social, né, de algumas denúncias de alguns trabalhos que estavam tentando curar, reverter a homossexualidade. Por isso fez uma consulta, né, à base de psicólogos do Brasil todo, porque é assim que se constrói uma resolução, né? E ao final a gente tem essa resolução, que é a 01 de 99, que diz que os psicólogos não colaborarão com nenhum tipo de ação preconceituosa, quer a cura, né, como você diz, esse parágrafo único que eles querem sustar, né, e também não se pronunciarão publicamente como psicólogos, né, vamos pensar que sempre no exercício da profissão, não como cidadão. Tá. A respeito dos cidadãos, o psicólogo não pode, o Conselho Federal de Psicologia não legisla, né, então que também os psicólogos não participarão de grandes eventos que preguem, né, que coloquem a questão da discriminação e do preconceito, que digam que os homossexuais têm algum problema psíquico, porque nada disso é verdade. Que isso é o que predispõe o artigo 4º, né? Exato. Que diz o seguinte: os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. Quem está querendo tirar esse trecho aqui, o artigo 4, diz que isso é justamente tolir a liberdade das pessoas em democraticamente dar a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Então, na verdade, voltando, a gente está falando do exercício profissional. Qualquer cidadão pode dar a sua opinião, contra, a favor, embasado ou não. Mas quando a gente diz que é o exercício profissional do psicólogo, não existe nenhum tipo de embasamento técnico e científico que a pessoa ali, investido da sua profissão, possa dizer algum tipo de coisa, que o homossexual, as pessoas, né, têm algum tipo de desordem psíquica, né? Como cidadão, a pessoa pensa o que quiser, mas como
psicólogo, no exercício da psicologia, ele não está embasado em nada para dizer isso. O deputado Marco Feliciano até colocou um vídeo na internet tentando justificar isso tudo, nessa polêmica toda que está sendo feita em torno desse projeto que eles chegaram até aprovar dentro da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, né? Dizendo justamente que esse é um assunto que não está fechado ainda, que as pessoas, que não existe um gene, né? Isso não existe dentro da área médica, descoberto um gene que leva a pessoa a ter esse comportamento homossexual. Por isso que as pesquisas não deveriam parar nesse sentido. O que o Conselho de Psicologia pensa a esse respeito? É engraçado que se busca um gene da homossexualidade, não se busca um gene da heterossexualidade, por exemplo, né? Então a gente fica buscando alguma coisa para reafirmar aquilo. O nosso preconceito, a nossa discriminação, né? E a nossa conduta que fere os direitos humanos, né? Então tá bom, vamos buscar um gene, daí a gente vai ter uma terapia genética para formatar as pessoas aquilo que a sociedade acha que é bom, que deveria ser assim, né? Então a gente estaria procurando geneticamente aí alguma forma para sustentar o nosso preconceito, né? A homossexualidade é uma orientação sexual tão legítima e natural como a heterossexualidade. Acontece que a heterossexualidade é mais predominante na população, só isso. Outra coisa que eles dizem, é interessante a gente fazer justamente esse contraponto sobre o que eles estão alegando, né? E também do que prega o Conselho de Psicologia, né? Tanto federal quanto aqui na instância estadual. Existe realmente a procura de um grupo de pessoas, de homossexuais, por esse tipo de aconselhamento com psicólogos? Olha, os psicólogos podem e acolhem diariamente as pessoas que estão sofrendo em virtude da sua homossexualidade. Né? Sim, existe. Por quê? Numa sociedade tão preconceituosa, que tem piadas na TV a todo tempo, charges, ditos que a gente escuta desde criança, né? Prefiro ter um filho bandido ou morto a ter um filho gay. É óbvio que isso, ao longo da vida, deixa esse sujeito em sofrimento e o psicólogo tem que acolher, sim, o sofrimento da pessoa, ele não está impedido. Então, sim, algumas pessoas nos procuram e o ideal é que a gente acolha o sofrimento. Certo. E que tipo de orientação que é dada pelo psicólogo nesse caso? Na verdade, assim, caso a caso, né, a gente vai ouvir aquele sujeito, né, e saber o porquê desse sofrimento, a sua história, e a gente vai caminhar com essa pessoa, né, os caminhos que ela quiser trilhar aí dentro de si, né, não tem uma conduta única, mas o importante é que a gente tem que olhar para o preconceito, né, para o preconceito e para o sofrimento, na verdade, que gera esse preconceito, né? De si consigo mesmo, né? Em relação à sociedade. Acontece que esse tipo de projeto fala, não, para acabar com o sofrimento a respeito da homossexualidade, a gente acaba com a homossexualidade. Não, peraí, é o contrário. Quando as pessoas estão sofrendo, o psicólogo, sobre várias questões, a gente procura, né, entender esse sofrimento, que esse sofrimento diminua, né? Porque exclusivamente com a questão da homossexualidade, é a homossexualidade que a gente vai descartar. Né? Isso então, não é uma conduta. A maioria das pessoas que procuram por esse tipo de aconselhamento estão sofrendo justamente por conta do preconceito. Não querem deixar de existir nesta condição porque estão achando errado aquilo que eles estão fazendo ou porque não gostam daquilo, mas não gostam da resposta que a sociedade tem em cima daquele comportamento. Ele pode até achar que está estranho, que ele não gostaria de ser assim, né? Como eu disse, é uma vida toda. Todos nós, né, homens, mulheres, gays, héteros, somos criados nessa cultura machista que condena a homossexualidade, né? A partir de um momento que, sobre qualquer questão, alguém chega ao seu consultório, chega ao serviço público ou na escola, né? O psicólogo está em todos esses lugares, a gente tem que ouvir e entender. A gente nunca parte assim, eu sofro porque minha mãe não me ama, eu sofro porque eu sou gay, eu sofro porque eu sou canhoto, né? A gente nunca pega isso taxativamente como a queixa e o problema. O psicólogo está aí para entender esse problema e da onde que vem isso e entender esse sujeito, porque se fosse assim, tábua rasa, né, a nossa profissão... Não dá para rotular como em nenhuma situação, né? Agora, como é que os psicólogos receberam essa notícia? Quando começou a se falar da história desse projeto, de tirar esses parágrafos aqui que já estão consolidados, como é que vocês receberam essa notícia? Foi muito ruim, né? Por dois motivos. Primeiro,
porque o parlamento ele não pode sustar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia, porque existe uma lei, né, uma norma, que quem legisla sobre a prática ética das profissões, e não só do psicólogo, são os conselhos, né? E o Conselho Regional de Psicologia foi criado em 71, né? O sistema conselhos, o federal e os regionais. Então, a própria Câmara diz que, bom, enfim, são os conselhos que legislam sobre as profissões e depois vem desdizer isso, né? O conselho está fazendo o seu papel, que é guiar eticamente os profissionais, né? Aquilo que eles podem, não podem e como podem fazer, como devem fazer, né? Então, isso é muito ruim, até porque por essa resolução, o Conselho Federal de Psicologia ganhou prêmios internacionais, inclusive, né, pela defesa dos direitos humanos, da cidadania das pessoas. E aí, depois de algum tempo, não, no Brasil isso vai cair, né? É um contrassenso, é um retrocesso. Tá certo. Bom, quero agradecer então Janaína Leslão, psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo, pela participação no Revista da Cidade, pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada, Muito viu? obrigada. Até uma próxima. Até uma próxima. Um dia para você. Obrigada. Até.